Então, vamos lá. Então, como nós estávamos mencionando, percebam vocês que existe essa semelhança e o que a gente tem que entender. Qual é o motivo? O que fez o legislador a determinar o aumento dessa pena? Justamente o fato do sujeito ativo ser um desses grupos aí. Que o Estado, obviamente, não pode permitir que a segurança seja praticada, seja prestada dessa forma, que é uma forma ilícita. Até porque, como eu falei para vocês, porque alguns são favoráveis, falam, mas espera aí, o Estado não está ali para proteger, esse grupo pelo menos protege. Mas esse grupo impõe. Ele não vai pensar que vai lá e pergunta para você, você quer o contratinho? Você quer que eu te ofereça essa segurança? Negativo. Isso é imposto à comunidade, eles acabam tendo que pagar taxas, enfim, e eles agem de forma absolutamente violenta dentro dessa comunidade. Então, isso que justificou a determinação do aumento de pena que está previsto no parágrafo 7º. Aí a gente parte. Alguma dúvida até aqui, gente? Ninguém com dúvida? Vamos lá. Parágrafo 8º. Da mesma linha que eu falei dessa semelhança que existe entre os delitos, nós temos aqui, no parágrafo 8º, justamente o quê? Aplica-se a lesão culposa. Falei, em primeiro lugar, a única diferença entre lesão culposa e homicídio culposo é o resultado. A conduta é a mesma, ou seja, o agente não age com dolo, o agente age com culpa. O agente não tem intenção de matar nem assumir o risco de produzir o resultado morte. Ele está agindo porque foi imprudente, negligente ou imperito. Então, por exemplo, eu pratiquei uma conduta culposa. Se eu der causa a um resultado morte, o crime é de homicídio culposo. Se eu der causa a um resultado lesão à integridade física, o crime será de lesão corporal culposa. Então, a única distinção que existe entre o homicídio culposo e a lesão corporal culposa é exatamente o resultado. Porque, em relação à conduta, é a mesma. Não é a prática de uma conduta dolosa. O cidadão foi imprudente. Então, ele manuseou uma arma de forma imprudente. Ele foi afoito. Só que, num primeiro caso, ele efetuou o disparo por culpa, por imprudência, e matou a vítima. No segundo caso, o disparo atingiu o braço da vítima. Ou seja, o que diferenciou foi o resultado. Então, o que diferencia o homicídio culposo da lesão culposa não é a conduta do agente. A conduta ela é culposa. Ela foi imprudente, foi negligente ou imperito. O que vai diferenciar só uma coisa, resultado. Matou a vítima por conduta imprudente, homicídio culposo. Lesionou a vítima por conduta imprudente, lesão corporal culposa. Então, disse lá na época, o artigo 120, diz aqui, o parágrafo 8º fala, aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. O que era o parágrafo 5º do artigo 121? Era o perdão judicial. Então, qual era a redação do parágrafo 5º? Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, óbvio, gente, imaginem os senhores, que se o legislador ele deixa de aplicar a pena até na hipótese de homicídio culposo, com muito maior razão ele está fazendo isso em relação a uma lesão corporal culposa. E por que ele faz isso em relação ao homicídio culposo e à lesão culposa? Pelo básico, não é um crime intencional, houve imprudência, negligência. Você acabou matando alguém lá no homicídio ou você acabou lesionando alguém aqui no crime de homicídio culposo. Só que as consequências do ato, né, as consequências da sua conduta, as consequências já atingiram o agente de forma tão grave que qualquer punição se torna desnecessária. Então, vou dar um exemplo do homicídio e da lesão para vocês perceberem que é muito semelhante. Eu manuseei uma arma com imprudência. Acabei o quê? Efetuando disparo acidental e matei meu próprio filho. Né? Então, o que disse o legislador lá no homicídio culposo? Eu não preciso aplicar pena para esse cidadão, né? Porque a pena, eu já mencionei para vocês, ela tem um caráter de punição, prevenção e recuperação. Né? Mas o principal seria a punição pelo ato praticado, pela lesão ao bem jurídico tutelado. Depois, obviamente, prevenção no sentido de que você vai demonstrar às outras pessoas da sociedade de que, se praticarem atos semelhantes, também serão processados da mesma forma. E a recuperação seria a ressocialização, ou seria você conseguir demonstrar para aquele cidadão que o que ele fez era errado e tentar trabalhar essa parte, para que, quando ele retornasse ao convívio social,
ele não precisa, ele seja recuperado socialmente. Obviamente que a gente tem algumas dificuldades na ressocialização, vocês sabem bem disso, que o sistema penitenciário nosso não é dos mais adequados. Mas vamos lá, o legislador, ele permitiu o perdão judicial até mesmo no homicídio. Então, vamos lá, como eu falei, o pai matou o filho. Quer dizer, adianta punir o pai? Você não tem mais sentido. Esse pai vai ficar martirizado por resto da vida, ele vai lembrar da situação que aconteceu, vai sofrer com a dor do filho perdido, enfim. Se chegou a mesma coisa, nós estamos aplicando na lesão corporal culposa. Quer dizer, o pai, nesse caso, efetuou o disparo acidental. Ele não matou o filho, mas lesionou o filho. Ou seja, causou lesão ao filho. O que o legislador está fazendo é a mesma coisa. Ou seja, se atingiu o autor de forma que já tornou a situação para ele tão grave, que é desnecessária a aplicação da pena, então também nós repetimos aqui na lesão corporal. Percebam vocês só, e aí tem que se atentar, que o perdão judicial só se aplica à figura culposa, né? Da mesma forma que no homicídio. Lá só existe perdão judicial se o homicídio for culposo. Não há que se falar em perdão judicial se o homicídio foi doloso. Ou seja, se você mata o próprio filho, né, dolosamente, você não tem que ter perdão. Pelo contrário, você tem que ter uma pena mais elevada. Porque a sua obrigação de zelar, de cuidar, se você faz isso contra o próprio filho, isso tem uma agravante prevista na própria... Então, pois não. Alguém quis falar alguma coisa? Bom, então, sequência. Então, prestar atenção que o Instituto do Perdão Judicial, ele só é aplicado quando há expressa disposição legal, não fica a critério do juiz. Tem que ser dessa forma como nós vimos aqui no artigo. Quer dizer, expressamente permitindo o perdão judicial. Deixa de aplicar a pena nessas circunstâncias. Não é em qualquer delito. Só se aplica o perdão judicial quando houver expressa disposição legal. E existe no homicídio culposo, e foi repetido também no homicídio, na lesão corporal culposa. Os mesmos fundamentos, ou seja, o mesmo objetivo que o legislador teve quando tratou do homicídio culposo, também o fez aqui em relação à lesão corporal culposa. Depois disso, nós temos aqui, alguma dúvida até aqui, gente? Tudo tranquilo? Não. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Seguindo. É a chamada violência doméstica. Então, no parágrafo 9º, se vocês forem, vamos ver, no parágrafo 9º, deixa eu ver se eu pego aqui um share screen. Vamos lá. Violência doméstica. Acompanhe aqui. Então, percebam. A primeira coisa que a gente tem que separar para vocês, primeiro, a violência doméstica não tem como sujeito passivo único, exclusivamente, a mulher. Né? A violência, segundo ponto, a violência doméstica não é um crime autônomo. Então, o cidadão praticou o crime de violência doméstica. Ele não praticou o crime de violência doméstica. Né? Não existe um tipo penal autônomo para a violência doméstica. O que, na verdade, tecnicamente, agora vocês têm condição de compreender, é que a violência doméstica, nós vimos lá, existe o caput do artigo, existe a figura simples, portanto, existem as figuras qualificadas. Tem a causa de diminuição de pena, causa de aumento e figuras qualificadas. Quando que eu terei uma figura qualificada? Quando houver alteração da pena mínima e da pena máxima, né, do preceito secundário da lei. E o que nós temos aqui no parágrafo 9º? Justamente uma circunstância qualificadora. Então, se vocês verificarem aqui, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Só um minutinho aqui, que deixa eu pegar um negócio. Só um pouquinho.
tá? Dando um pau aqui, mas agora... Cadê meu vídeo aqui? Não estou achando vocês aqui, moçada. Tô louco. Ela sumiu aqui. Aqui eu volto. Agora está em ordem. Beleza. Pessoal, então, dando continuidade aqui, o que nós mencionamos para vocês? No parágrafo 9º, está descrito aqui, nós não temos um tipo penal autônomo, um tipo penal novo. O que nós temos aqui é uma causa, uma circunstância qualificadora. Então, a primeira regra que eu mencionei era que violência doméstica não se pratica apenas contra a mulher, né? Segundo ponto que a gente tem que esclarecer é que violência doméstica não é um crime autônomo, né? O que eu tenho aqui é uma figura qualificada dentro do artigo 129. Então, vamos lá. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão ou companheiro, ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas e coabitação ou hospitalidade. Aí houve alteração da pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Né? O que nós temos aqui, gente? Dentro daquela estrutura do tipo penal, que a gente fala em bem jurídico, sujeito ativo, sujeito passivo, tipo objetivo, outras situações, o que nós temos? Esse artigo se refere a qual daqueles tópicos? Qual parte dessa estrutura? Vocês lembram? Conseguem participar ou não? Vou tirar aqui o share screen. Alguém consegue participar ou não? O senhor pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta é que nós temos a estrutura do artigo, não temos? Sim. Nós temos a estrutura do artigo. Bem jurídico tutelado, sujeito ativo, sujeito passivo, tipo objetivo, não temos isso? Uhum. Sim. Cada situação, como eu falo, isso aqui é uma circunstância que nós temos. Uma circunstância que está determinando o aumento da pena. Essa circunstância, às vezes, se refere a uma maneira, a forma como o agente está cometendo o crime. Às vezes, a circunstância se refere ao sujeito ativo. Às vezes, a circunstância se refere ao sujeito passivo. Às vezes, a circunstância se refere a uma intenção a mais do agente, ou seja, como um motivo fútil, um motivo relacionado ao crime. Então, dentro daquela estrutura, lendo esse tipo penal, lendo a situação, ou seja, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, o que levou o legislador a determinar que a pena fosse alterada? Quais foram os critérios aqui? Dentro da estrutura, o que vocês localizam? Ninguém consegue? Sujeito passivo, isso aí. Né? O que ainda está no chat aqui? É só ler o artigo, gente. Eu falei para vocês, não é difícil. Vamos colocar o 129 novamente. Não é difícil. Se a gente verificar aqui, pessoal, vocês estão verificando, vamos ler. Se a lesão for praticada contra, né? Qual que foi o objetivo do legislador? Dar maior proteção para esse tipo de pessoas, para as pessoas. Só que aqui tem relacionada a parentesco. Perceba que ascendentes são os pais, os avós, né, bisavós, descendentes, filhos, netos, bisnetos, irmão, cônjuge, companheiro. Aí vem ou com quem conviva ou tenha convivido. Então, percebam que está relacionado ao sujeito passivo. E aí tem mais um outro detalhe que vem de acordo com o que está sendo colocado no texto, que é violência doméstica. Ou seja, tem que ter o quê? Mais uma situação. A convivência doméstica, que não necessariamente implica na necessidade de morarem sob o mesmo teto.
Porque percebam vocês, o simples fato de ser irmão, de ser filho, de ser pai, já caracteriza, ou seja, já tem um amparo legal. O legislador já determinou que houvesse um aumento da pena pelo parentesco. Óbvio, por que o parentesco está relacionado justamente na violência doméstica? Porque essa relação de parentesco, né, tem relação de convivência, que nem sempre é sob o mesmo teto, mas existe uma convivência. Né? E perceba que depois, tanto que faz referência, ou com quem conviva ou tenha convivido. Quer dizer, não convive mais, mas existiu essa relação de convivência. Aí complementando, ou ainda prevalecendo o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. Nessa parte final, o que o legislador deixa claro para nós? Percebam vocês que, num primeiro momento, ele protegeu pessoas relacionadas ao convívio parentesco, irmão, cônjuge, companheiro, pessoa que tenha convívio. Depois ele coloca o agente, ou ainda prevalecendo-se agente das relações domésticas, aí envolve a necessidade, né, de terem relações de coabitação ou hospitalidade. Ou seja, quando entra coabitação ou hospitalidade, não precisa nem um tipo de parentesco. Aí é qualquer pessoa. Digamos que você tenha recebido na sua casa um amigo, ou recebido um amigo do seu amigo e está ali residindo com você, vai ficar uns dias com você, né? E passou a ter essa relação doméstica. Por quê? Ou porque está coabitando nesse momento, ou porque está tendo o quê? Hospitalidade da sua parte, ou seja, está recebendo essa pessoa e, de alguma forma, permitindo que conviva com você. Nesse caso aqui de coabitação, ele é expresso. Só que daí, nesse ponto, não existe necessidade alguma do parentesco. Ou seja, a ideia do legislador é justamente punir de forma mais severa os crimes praticados contra a integridade física da vítima, que tenha ou parentesco ou essa relação de hospitalidade, coabitação, porque todas elas envolvem o quê? A relação doméstica. Né? Então, a ideia do legislador é punir de forma mais severa quando houver a prática do crime corporal decorrente da relação doméstica. Por isso que vem em cima, violência doméstica. Né? Mas não é um crime praticado contra a mulher especificamente. Por que eu já estou adiantando isso? Porque vocês já ouviram falar também, existe uma legislação especial que é a Maria da Penha. Ou seja, na Maria da Penha, sim, é específico para a mulher. Na Maria da Penha, o que tem é a proteção específica da mulher. Por isso que existem as medidas protetivas que podem ser concedidas às mulheres que são vítimas de agressão ou de ameaças, né? Obviamente relacionadas à violência doméstica, mas não necessariamente. Então, você veja, uma mulher, uma medida protetiva de afastamento do lar, de proibição de aproximação, né? Isso só pode ser concedida para a Lei Maria da Penha. Ela tem como alvo de proteção a mulher, né? Isso é específico. No parágrafo 9º, que é o que nós estamos estudando, que é a violência doméstica, tanto faz, seja homem, seja mulher. A violência doméstica, portanto, ela complementa lá a Maria da Penha, mas somente em relação a um sujeito passivo específico, que seria a mulher. Na violência doméstica, é uma circunstância meramente qualificadora do artigo 129, portanto, como eu já adiantei para vocês, não é um crime autônomo, ela, na verdade, é um crime de lesão corporal, qualificada quando houver relação entre sujeito ativo e sujeito passivo nessas condições que nós estamos mencionando, seja pelo grau de parentesco, seja pela decorrente da relação doméstica de coabitação ou de hospitalidade. Esse foi o objetivo do legislador, ou seja, punir severamente, de forma mais severa, é isso. Segundo ponto que a gente tem que destacar, eu já adianto para vocês. Professor. Pois não. Dentro da violência doméstica, que existe um ciclo dentro dele, o casal de namorado também se enquadra aí, né? Sim. Por ter esse vínculo. Sim, o casal de namorado tem, porque existe relação entre eles, né? Tanto que e a jurisprudência tem estendido isso com mais tranquilidade. No passado se discutiu isso, se era extensivo também, se o namoro já permitia que houvesse a majoração da pena decorrente da violência doméstica.
E hoje isso é pacífico. Hoje a jurisprudência tem permitido com bastante objetividade. Por quê? Porque o que nós temos que interpretar a lei? Qual foi o objetivo? É justamente nessas relações, né, de convivência que acabam acontecendo as agressões. Né? E o objetivo do legislador foi justamente amparar, proteger e punir de forma mais severa quando isso acontece. E a gente assiste com muita frequência a agressão praticada entre casais de namorados. Né? E aí, tanto faz, seja a mulher que agride o marido, ou o namorado, a namorada, ou vice-versa. Porque no artigo 9º, no parágrafo 9º, perdão, ele não importa se é homem ou se é mulher. Aqui ampara tanto o homem como a mulher, com a criança, como o idoso, não importa aqui, certo? Agora, na Maria da Penha, que também é aplicado e também é concedido os benefícios para casais de namorados, aí é só em relação à mulher. Obrigada. Bom, o que a gente tem que destacar para vocês também, que percebam, eu estou dizendo para vocês que isso aqui é uma circunstância qualificadora. Então, nós temos uma circunstância que determinou a alteração da pena mínima e pena máxima. Mas de qual parte do artigo? Né? E aqui eu já adianto para vocês que o parágrafo 9º, que ele vem, na verdade, conceituando para nós o que é violência doméstica, ele se aplica à lesão corporal dolosa leve. Certo? Então, o parágrafo 9º é uma qualificadora da lesão leve. E eu estou adivinhando isso? Não estou adivinhando, gente. É porque o parágrafo 10º é específico e que nós vamos entrar para que vocês raciocinem em cima disso. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Então, o que o legislador está dizendo para nós aqui? Olha, nos casos da lesão grave, porque o parágrafo 1º a 3º trata parágrafo 1º, lesão corporal de natureza grave, parágrafo 2º, lesão corporal de natureza gravíssima, e o parágrafo 3º é a chamada lesão corporal seguida de morte, que é aquele crime pré-doloso que nós mencionamos para vocês. A lesão seguida de morte, ela é aquele que adola no antecedente e culpa no consequente, mas é uma agressão, por isso que está aqui também como uma circunstância qualificadora. E por que está aqui no parágrafo 10º e não no parágrafo 9º? Porque a lesão seguida de morte, ela é pré-dolosa em relação à agressão. Então, nós temos lá, parágrafo 1º, lesão dolosa grave. Parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima, também dolosa. Parágrafo 3º, lesão seguida de morte. Ou seja, como um agente agiu intencionalmente quando agrediu a vítima e somente o resultado da morte que veio a título de culpa, ou seja, por imprudência, negligência ou imperícia, mas se tratando de um crime doloso, ou seja, com um resultado mais grave, morte, o legislador incluiu aqui nesta qualificadora do parágrafo 10º. E quando que haverá isso? Obviamente, ele faz referência expressa, porque a lesão seguida de morte tem a sua pena estabelecida. A lesão grave tem a sua pena estabelecida. A gravíssima é a mesma coisa. Mas aqui está dizendo o seguinte, não basta só ser uma figura qualificada a lesão grave, lesão gravíssima ou seguida de morte. Porque se for praticada no contexto da violência doméstica, eu vou elevar ainda mais. Então, nós temos lesão grave, a pena já é mais elevada justamente pela natureza da lesão. Aí vem o legislador e disse o seguinte, só que se a vítima se o crime for praticado nas circunstâncias indicadas no parágrafo 9º, e o que o parágrafo 9º nos dá? Nos dá o conceito de violência doméstica. Aumenta essa pena em 1/3. Então, o que acontece? Eu lesionei gravemente o meu irmão, eu lesionei gravemente a minha esposa, eu lesionei gravemente a minha mãe. Pela natureza da lesão, vocês viram que a pena é mais grave, por ser lesão grave. Só que, agora, decorrente do parentesco, o fato aqui, eu vou pegar a pena da lesão grave e aumentá-la em mais 1/3. Né? Então, por isso que fica claro para nós o seguinte, que o parágrafo 10º é uma circunstância qualificadora da lesão grave, lesão gravíssima e da lesão seguida de morte. O parágrafo 9º é uma qualificadora da lesão leve. Né? Então, o parágrafo 9º qualifica a lesão leve, que é aquela prevista no caput.
O parágrafo 10º, e além do que? Além de se referir a aumento de pena no 9º, ele estabelece o que se considera violência doméstica. O 10º diz o seguinte: nos casos da lesão grave, gravíssima e seguida de morte, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, quando ele se refere às circunstâncias, ele está se referindo à circunstância de ser o quê? Violência doméstica, ou seja, praticada contra o ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou com quem convivo, tenha convivido, ou seja, essa relação, aumenta-se a pena em 1/3, certo? Então, deixando claro aqui que o parágrafo 9º é uma circunstância qualificadora do caput do artigo 129, da lesão leve. O parágrafo 10º, ele só se aplica quando for as mesmas circunstâncias do 9º. E quando ele se refere mesmas circunstâncias do 9º, ele está se referindo violência doméstica. Daí, quando que atinge? Quando a lesão praticada for de natureza grave, gravíssima ou seguida de morte. Então, se eu agredir nas circunstâncias do 9º, ou seja, violência doméstica, e a natureza da lesão for grave, gravíssima ou seguida de morte, a pena será aumentada em 1/3. Eu pego a pena da lesão grave e aumento mais 1/3, porque, em tese, um exemplo, foi praticada contra o pai, foi praticada contra o filho, foi praticada contra um amigo que estava hospedado na minha residência e a lesão foi grave, aumenta 1/3. Certo? Então, parágrafo 9º estabelece para nós a lesão doméstica, a violência doméstica. Ela é uma circunstância qualificadora da lesão leve. O parágrafo 10º, ele também se refere à lesão doméstica por força do próprio artigo que faz referência expressa. E se aplica, é uma circunstância qualificadora da lesão grave, gravíssima e seguida de morte. Alguma dúvida até aqui, gente? Aí vem o parágrafo 11º e continua porque não houve proteção expressa, né? Aqui. No parágrafo 9º, o que diz aqui para nós? No parágrafo 11º. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência, né? Então, percebam, agora eu quero que vocês raciocinem comigo e digam quando que eu vou aplicar isso aqui. Óbvio que eu não estou me referindo à questão da vítima, porque a hipótese, ela fala quando for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Então, em relação ao sujeito passivo, eu já sei que é, né? Já sei que também se trata da violência doméstica, porque está fazendo referência aqui ao parágrafo 9º. Mas qual que eu vou aplicar isso aqui, gente? Pergunta expressa para vocês. Eu vou aplicar isso aí somente na lesão leve ou vou aplicar também na lesão grave, gravíssima ou seguida de morte? Então, gente, vamos participar. Eu vou pedir, já que vocês não participam dessa forma, eu peço lá. Eduardo. Manda. Manda. A pergunta já foi feita, Eduardo. É você que manda. Eu acho que só na lesão leve. Só na lesão leve, porque está dizendo para nós o quê? Na hipótese do parágrafo 9º desse artigo. Então, o que acontece? Eu já disse para vocês que o parágrafo 9º diz para nós o que é violência doméstica e já disse em seguida que o parágrafo 9º é uma qualificadora do crime de lesão dolosa leve. Entendeu? Então, diz, na hipótese do parágrafo 9º, ou seja, da lesão corporal de natureza leve, né? A pena será aumentada de 1/3 se for praticado contra a pessoa deficiente, né? Professor, Fala, moço. então quer dizer, o senhor falou que isso daqui é de acordo com o parágrafo 9º, né? Sim. Isso? Então, tipo assim, se a pessoa fizer uma lesão grave ou gravíssima, ou até o pré-tordolo, ela não responde por isso? Não é que ela não responde. É que como nós já majoramos a pena lá da lesão grave com a hipótese da violência doméstica, e o legislador ele não determinou o aumento de pena nas hipóteses da lesão grave e gravíssimas em relação à deficiência, ao portador de deficiência, né? Ele só se aplica à lesão leve. Ele não Entendi. tem... Deixa eu só achar aqui um negocinho para vocês. Espera aí.
Vamos lá, só um pouquinho. Deixa eu achar um negocinho para vocês aqui. Professor, tira uma dúvida. Só tem uma, tá ótimo. Vamos lá. No Só caso, eu vou lendo, o você homem que eu tô bate na abrindo mulher. aqui. Pode falar. Quando o homem bate na mulher, por exemplo, e algum vizinho liga e faz a denúncia, não precisa da representação da vítima. O Estado já automaticamente já abre ação contra o marido, correto? Vamos lá, eu estava lendo outra coisa, não estava prestando atenção. Pode falar. Vamos lá. Quando o homem bate na mulher. Isso não E acontece, Eduardo. Hã? Isso não acontece nunca. Mas aí alguém... O homem normalmente já é vítima. Então, calma que eu vou chegar lá. Aí alguém vai denunciar o cara, ela não precisa fazer representação, o Estado processa ele automaticamente, correto? É. Isso por uma E quando é decisão o contrário? do Tribunal Federal. E quando é o contrário? Que tem. A mulher bate no homem e alguém denuncia, precisa da representação? O que acontece é o seguinte, violência doméstica, o Supremo Tribunal Federal entendeu da seguinte maneira, mas isso visando a questão da mulher. A lesão leve, ela tem como natureza da ação penal pública condicionada, a representação do ofendido, certo? Então, o que acontece? Isso por força do artigo 88 da Lei 9.099/95. Surgiu uma dúvida justamente... E quando a violência for doméstica e a lesão for praticada nesse âmbito, se for lesão leve, nós, inclusive eu como promotor de justiça, a gente tinha um entendimento de que continuava sendo ação penal pública condicionada. Por que eu entendia dessa maneira? Porque na Lei Maria da Penha, que se estabeleceu dessa forma, diz o seguinte, que se houver renúncia por parte da mulher, quando a lesão for leve, essa renúncia tinha que ser prestada na presença do juiz. Não bastava que ela comparecesse no... Deixa eu até tirar o screen aqui para ficar mais fácil para vocês. Não bastava que ela comparecesse no cartório, ou até mesmo na delegacia de polícia, e renunciasse. Nós tínhamos que marcar uma audiência, e nessa audiência a gente ouvia a mulher para saber se realmente ela tinha interesse em renunciar. Isso quando? A lesão leve, óbvio, porque a lesão grave e gravíssima, a ação é pública incondicionada, não se discutia isso. Bom, se a lei da Maria da Penha, ela previa esse instituto, ou seja, a necessidade do juiz ouvir a renúncia da mulher pessoalmente, na presença do promotor de justiça, eu entendo e entendia, e continuo entendendo, só não posso continuar agindo da mesma maneira que agia antes. Eu entendi o seguinte, que a ação era pública condicionada. Porque senão não haveria necessidade do legislador prever essa situação na própria lei. Ele não estava transformando a ação em pública incondicionada. Porque se a ação fosse pública incondicionada, concorda que não haveria necessidade de ouvir a mulher? E nem da lei fazer referência que eventual renúncia da mulher teria que ser feita na presença do juiz? Se a lei fez essa referência, dizendo que tem que ser na presença do juiz e o promotor tem que estar lá, é porque a ação é pública condicionada, quando a lesão é leve. Né? E aí o que acontece? Eu entendia dessa maneira. Tanto que a gente pedia a designação da audiência, o juiz, artigo 16 da Maria da Penha, marcava essa audiência e a gente ouvia da mulher. Qual é o objetivo do legislador quando ele impôs essa situação na lei? Era para evitar que a mulher sofresse o quê? Sofresse alguma represália, sofresse alguma pressão por parte do agente, que seria o marido, o companheiro, enfim, quem fosse, o parente, e ela tivesse que se ver obrigada a ir lá e renunciar. Porque se você permitisse que ela fizesse isso no cartório, ou fizesse isso na delegacia, ou até por escrito, por uma petição, ela assinava. Mas aí quem garantia que essa mulher estava assinando isso sem nenhum tipo de coação? Nenhuma. Por isso que o legislador, no meu entender, modesto entender, que quando colocou isso na lei, ele não transformou a ação em pública incondicionada. Então, o meu entendimento era esse, o entendimento da maioria dos juízes. E a gente fazia dessa forma. E até algumas vezes, gente, eu posso confessar para vocês que eu percebi um certo receio da mulher na audiência.
ela realmente renunciava, mas você percebia que tinha alguma coisa ali errada, né? O Supremo Tribunal Federal quando incitado a trabalhar em cima dessa situação, porque a Defensoria ou até o próprio Ministério Público tinha como uma visão institucional de que o tratamento teria que ser público e incondicionado. O Supremo Tribunal Federal veio e dirimiu essa questão. Disse o seguinte, que se a lei visa proteger a mulher, obviamente que não pode deixar a critério da própria vítima entender se vai ou não processar o agente que foi o seu agressor, porque ela já está em situação fragilizada. Então, por decisão do Supremo Tribunal Federal, eles entenderam que a ação ela é pública incondicionada, ainda que a lesão corporal fosse leve. Porque em relação à grave e gravíssima, ninguém discutia, porque sempre foi pública incondicionada. E aí o que acontece? Depois da decisão do Supremo, e essa foi vinculante, nós passamos a entender que a agressão praticada contra a mulher, ela, ainda que suporte lesão corporal de natureza leve, seja pública incondicionada. E alguns juízes, inclusive, continuaram mantendo a designação da audiência do artigo 16. E aí um dia eu perguntei para o juiz, e se a mulher vier aqui renunciar, o que vai resolver? Se o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a ação é pública e incondicionada, por que continuam marcando audiência para ficar ouvindo a mulher para ela renunciar ou não? Então não tinha sentido mais, porque hoje o entendimento majoritário é pacífico de que se for praticado contra a mulher, a ação é pública e incondicionada. Em relação ao homem, Eduardo, são esses preconceitos, né, que o legislador tem contra nós, e as mulheres também têm. Então, se é coitado do homem, o homem vai ter que fazer a representação. Se a mulher não precisa mais. Eu estou brincando com isso. Obviamente que a mulher, em 99% das situações, ela está em situação de fragilidade. Isso nós não estamos determinando que a mulher ela está em situação inferior ao homem. O que nós estamos discutindo aqui são questões físicas, né? Onde a força física do homem, na maioria das vezes, ela é maior que a da mulher. E a mulher está em situação em desvantagem. Então, isso não é tratado desigualmente. Aí se observa o princípio da isonomia, porque o princípio da isonomia determina que a lei trate igualmente os iguais e